porque esse fator físico vai pesar nesse jogo. São Paulo jogo vai ser 11. uma correria. É, o físico Mauro, vai pesar. que eles correram ontem, eles estão inteiros hoje. Correndo nada. 12, ó. Aí Pega vem a corneta. a raquete, ó. Doze. Só a Olha a raquete. caneleira. Só na raquete, ó. Não foi vontade, então. Não, foi que falta o de time já vontade. está desarrumado, a gente já sabe há muito tempo. Né? Então a gente sempre tinha esperança. Mas os jogadores têm muita qualidade, eles podem resolver. E está num momento em que vários jogadores atravessam uma fase ruim técnica. Vou te contar, cara, é um absurdo. A torcida do Flamengo não tem sossego. É o péssimo jogo do Flamengo contra o Goiás. Marcos Braz brigando com o torcedor, não justifica. E duas notícias, uma boa e a outra ruim. Vamos à notícia ruim primeiro. Ao que tudo indica, há 3 semanas o Palmeiras já vem sondando a contratação do Bruno Henrique, nosso atacante, melhor jogador do Flamengo. Pois, de acordo com o Jorge Nicola, o Palmeiras chegou a fazer uma proposta bem melhor que a que o Flamengo fez para a manutenção do contrato do Bruno Henrique. De acordo com o Jorge Nicola, o salário vai ser acima dos 1.250.000 que ele já ganha no Flamengo e o tempo de contrato maior do que o Flamengo ofereceu. Pois o Flamengo ofereceu a manutenção do salário, na casa de R$1.250.000, e contrato até dezembro de 2024, o que foi prontamente recusado pelo Bruno Henrique. Cara, nós não podemos perder o Bruno Henrique, principalmente para o Palmeiras. E a notícia boa é que Luiz Araújo e o nosso meio de campo, o nosso camisa 10, que joga com a camisa 14, Arrascaeta, participaram do treinamento hoje. E tudo indica que vão para o jogo contra o São Paulo, cara. Ótima notícia. Pelo menos uma coisa boa nesses dias aí de muita tensão e pouco futebol no Flamengo. E aí, nação, beleza? O Wellington do Nação Flamígia na área. Trago para vocês aqui o react do programa ESPN FC, créditos à ESPN Brasil, onde os comentaristas vão estar debatendo aí esse péssimo jogo entre Flamengo e Goiás. E eles classificaram ali. Pior jogo do Campeonato Brasileiro. O que vocês acham? Nação, não se esquece, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. Deixar de enrolação e bora pro vídeo. Agora o espaço aberto para o pior jogo do Campeonato Brasileiro. Tem certeza disso? Tenho. Que isso. Eu vou até falar mais uma vez. Pior jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. Você tem defesa para isso? Tem certeza disso? Tem que fazer força para ser o pior, porque a gente já viu alguns aí Mas esse bem ruimzinho, hein? Jesus, Pra ganhar esse já time. teve jogo ruim. Mas eu vou falar pra você, o Vasco conseguiu a importante marca de nenhum chute na meta no primeiro tempo. O Flamengo. O Flamengo conseguiu a importante marca de nenhuma finalização no gol. Eu quero só para eu não vou falar muito a respeito, porque o que o time do Flamengo propôs ontem é um horror, como diz lá em Lisboa. Um horror. Você vê a expressão, se você encontrasse com o Djalminha, do jeito que eu encontrei ele vendo o jogo, a expressão facial do Djalminha vendo o jogo ontem, você não tem ideia. Ozinho, você não tem ideia como é que estava o rosto, o semblante do Djalminha vendo o jogo. Sabe o semblante da decepção? Assim, Pascoal. Sabe, o semblante de dizer, mas eles estão fazendo isso de novo? Sabe aquele semblante que você fala assim, puxa vida, eles estão fazendo tudo errado outra vez? Eles estão insistindo no barata voa, ninguém está jogando nada. Isso é que chama atenção. A decepção do Djalma era com o quê, Djalma? Dos equívocos. Era uma decepção com a postura dos jogadores, com o esquema tático, com o quê? Com a vontade? Não, porque, sinceramente, Daniel, eu acho que o Flamengo fez o pior jogo do ano no domingo contra o São Paulo, dele, né? Acha que foi pior do que o ontem? Não, do Flamengo, sim. Tá, mas aí ele tem lado a lado, ontem tá, entendi. Ontem os dois estavam horríveis. Ontem eram os dois. O São Paulo, pelo menos, fez um bom jogo ali. Sim. Então, assim, ontem foram os dois times. Então, assim, eu achei que não repetiria uma atuação tão ruim como aquela no jogo seguinte, né? Porque tem aquele negócio, o brilho do jogador. Peraí, gente, perdemos a final, vamos mostrar que serviço, que tem o outro jogo domingo, de mostrar uma recuperação, dar um ânimo também, não só para o torcedor, mas para os próprios jogadores, de terem maior confiança. Mas o que me impressionou foi que eles não estão conseguindo. Eles não estão conseguindo. Que o não time... foi vontade, então? Não, que o time já está desarrumado, a gente já sabe há muito tempo. Né? Então, a gente sempre tinha esperança. Mas os jogadores têm muita qualidade, eles podem resolver. E está num momento em que vários jogadores atravessam uma fase ruim técnica que acontece. E quando acontece com
o outro encobre. Mas quando acontece com 3, 4 jogadores de importância, o time não consegue render, não consegue tocar, não cria oportunidade. Eu não me lembro do Flamengo, nos últimos tempos, ficar 3 jogos sem fazer gol. Não, então, assim, você fazer gol, tudo bem, mas não chutar no gol... Não fazer e não chutar, não criar oportunidades de gol. Então, assim, é preocupante. Mas não teve penúltima bola e não teve a última bola. Não, é que o Sampaoli, na coletiva, ele falou, não, eu gostei do domínio, mas aquele último passe é que... Mas não teve ninguém com possibilidade de dar esse último passe, porque o penúltimo já estava errado, já erravam o penúltimo. Então não chegava nem no meio alguém para poder enfiar uma bola. E o Flamengo está sem criatividade no meio de campo. Enfim, é tentar, eles estão metendo bola no Bruno Henrique, acionando o Bruno Henrique para ver se resolve sozinho. E sozinho é muito difícil. O Bruno Henrique conseguiu fazer um belo jogo contra o Botafogo, mas a equipe ajudou. Aí chegou no domingo, ninguém foi bem. Sim. Então, e ele assim, muito bem marcado. Então... um só é difícil. Então, a esperança para esse time de domingo é a volta do Arrascaeta, hoje, que esses jogadores voltem a render. Mas se você for analisar friamente do que vem rendendo, futebol tem várias nuances, pode acontecer tudo diferente, o Flamengo pode chegar e golear no domingo, mas da maneira que as coisas estão percorrendo e acontecendo, a chance fica pequena porque o time não está rendendo, não está jogando. Pode chegar no domingo, arrebentar, mas é difícil. Difícil pelo que vem apresentando. Eu acho que o Sampaoli, antes da entrevista, é lógico, ele passa no vestiário, dá aquela conversada, eu já não sei, porque eu não sei se ele é de conversar, não. Os outros técnicos dão uma conversada primeiro. Não, o ambiente no Flamengo é catastrófico. Mas ele deve pegar com o auxiliar os números, e aí ele se impressiona com os números e vai lá e fala o que ele sabe que não viu no jogo. Sem te cortar, Mauro, sem te cortar, porque ontem eu comentei depois do jogo, os números do Flamengo estavam, sei lá, 65% de posse de bola, 35%, 9 finalizações do Goiás, 3. Eu falei, mas isso aí não refletiu o jogo, não. Exatamente. Tem nada a ver com o jogo. Eu acho que ele no gol, 2. No segundo tempo. No gol do Cebolinha. Aquela bola embaixo e aquela outra... E deve ter sido uma atrasada, porque perigo não teve nenhum. Exatamente. Por isso que eu acho que assim, a entrevista é baseada mais nesses números, né? Que aí você fala, pô, mas 10 finalizações, 65%. Aí ele vai e fala que o Flamengo foi predominante. Vamos ouvir ele, então? Vamos ouvir o Sampaoli, que aí a gente volta aqui já... É sempre uma aula, a gente não pode perder. Ainda tem isso, Ezinho. Essa deixou o quicando, vem a canelada. Não tem jeito. Fala, Sampaoli. Mas uma coisa tem... Creo que el juego fue favorable en desarrollo para Flamengo. Tuvo el control de 90 minutos. No tuvo... le faltó un poco de profundidad y de creatividad en el último tercio, con tanto dominio. Y contra un time que defiende muy bien, que en los últimos 9 juegos le noté mucho gol en contra. Entonces, valoro el desarrollo del juego. Lamentablemente no tuvimos precisión para definir el juego. Yo tengo el comando del time que juega ahí. Yo comando eso. Lo que pasa afuera no me interesa ni lo comando. Aí, ó, a entrevista do Sampaoli, meu tetra, e a gente está vendo aí o número de chutes no alvo. Foram os piores jogos do Flamengo em chutes no alvo, e o Djalminha já colocou bem aqui, né? É quase uma bola atrasada, porque perigo mesmo não teve. Ontem se igualou, Zinho, mais uma vez, a os piores jogos em finalizações do Flamengo. E o Sampaoli viu outra coisa. Mas ele não comentou sobre isso, né? Se ele teve mais chance de gol. Sabe que eu sou muito crítico do Sampaoli, acho que ele não encaixou esse time. Não sou a favor de demissão de treinador, mas no caso dele específico, por tudo que vinha acontecendo, acho que era um momento de uma mudança. Essa mudança não aconteceu, para mim tinha que ser lá no jogo quando perdeu para o Olímpia. Quando caiu na Libertadores, era o momento de fazer uma troca, teria mais jogos, teria uma parada da data FIFA com um novo treinador, para ver se algo novo acontece nesse grupo. Não dá para tirar todos os jogadores, e não vai tirar todos os jogadores, porque todos, 100% dos comentários do futebol brasileiro, de todos os programas esportivos, é que o Flamengo tem o melhor elenco da Sul-Americana. Então, não pode ter mudado isso. Continua tendo o melhor elenco. Esse elenco não produz. Esse elenco não joga. Esse elenco não rende. E vem de insucesso com vários treinadores. Não é só com o Sampaoli.
Então, acho que a diretoria perdeu uma oportunidade de ter um fato novo. Qual seria? Trazer um novo treinador para, de repente, o ambiente dentro do clube melhorar. Que é nítido que um time com a qualidade que o Flamengo tem, por mais que esteja desorganizado, tem que jogar melhor do que jogou ontem. E aí eu concordo com algumas coisas que o São Paulo falou. O Flamengo, mesmo não tendo chances claríssimas, ele teve o domínio do jogo, sim. Ah, vocês estão falando, os números não produz o que foi o jogo. Mas, do outro lado, eu também não vi nada do Goiás também, não. Também não produziu muita coisa. Então, assim, em posse de bola, Goiás não tem o melhor elenco do... em estar mais presente no campo ofensivo, o Flamengo foi mais... Aquela palavra que o Diniz está falando no Fluminense toda hora, e falou na seleção também, paciência agressiva. O Flamengo está com paciência, mas não é agressivo. Aí, nesse último texto que o São Paulo falou, realmente, terceiro jogo consecutivo, o Flamengo não faz gol. Quando que um ataque como o Flamengo tem, as possibilidades que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, vai passar tantos jogos sem fazer um gol. Então, a produção, quando chega nesse último terço, ele tem razão. Está inoperante, está muito ruim. Em alguns momentos de jogos que a gente viu do Flamengo, o Flamengo tem até o domínio do jogo, mas não produz isso em chance de gol. Então fica esse jogo feio, chato, monótono, de ambos os lados, porque do outro lado tinha um time também bem... Aí é compreensível porque a qualidade, o Goiás não tem essa fartura. E a cobrança tem que ser maior em cima do Flamengo mesmo, eu concordo. Porque o Flamengo tem jogadores para produzir um jogo melhor. Mas o treinador, o Sampaoli, né? Está bancado pela diretoria, vai continuar, não vai ter como mudar. Né? Eu já dei a minha opinião. Se tivesse que mudar, tinha que mudar quando perdeu a classificação na Libertadores. Teria um bom tempo para preparar para a final da Copa do Brasil. Mas não foi feito isso. Acreditava-se que ele ia, com o seu trabalho, fazer com que os jogadores entendessem o que ele quer. Coisa que ele mesmo diz nas preleções que ainda não conseguiu fazer isso. Né? Que os jogadores entendam o que ele quer. E se isso está esse tempo todo, me diz que para domingo a situação fica complicada. Ah, vai depositar só na volta do Arrascaeta? O cara vai estar voltando de contusão, não está no melhor ritmo, melhora a qualidade, melhora, mas fisicamente não está no melhor, para um jogo tão decisivo que o São Paulo poupou todo o time, todos os jogadores nem entraram para jogar. Né? O time que jogou ontem vai ficar no banco com opção. Então, um São Paulo que com o time reserva não fez um jogo ruim, eu concordo com o Djalma. Porque o momento, o ambiente, a atmosfera é boa. Se o Rames Rodrigues não perde o pênalti, o resultado poderia ter sido outro. E jogando contra um time arrumadinho que é o do Fortaleza. Foi um jogo, pelo menos para falar assim, igual. Não vi domínio do Fortaleza, não. Foi um jogo muito igual e o São Paulo com chance com o time todo reserva. Coisa que a gente não vê o Flamengo com a maioria dos titulares. Então passa muito por essa organização. Mas assim, do que ele falou ali, é o que ele enxergou do jogo, que aconteceu em alguns momentos. Mas um Flamengo sem agressividade. Você vê, tá mostrando aí uma finalização do Pedro. Tá no jejum, Pedro, né? Então, mas que a gente sabe que é o artilheiro do Flamengo no ano, um dos maiores do Brasil, artilheiro para jogar em seleção. Essa aí, ó, olha lá onde vai. A fase, é isso que a gente está dizendo tecnicamente. Ali não é Sampaoli, é ele chutando. Quando a fase é boa, vai na gaveta aquela bola. Não está sendo assim com o Bruno. Mas não é o coletivo que está matando o individual? Porque... não, mas na hora de chutar aquela bola ali não tem coletivo, não. Ele matou a bola, olhou pro gol e finalizou errado. Mas não é só ele, tem muita gente com o individual caindo. Claro, mas a gente falou isso desde o jogo com o Atlético Paranaense. Muita gente que está no mau momento, o Djalma ressaltou isso aqui. 4, 5, 6 de uma vez, não há quem... Esse Ayrton Lucas de hoje é o que a gente viu no primeiro semestre? Claro que não, muito longe disso. E aí você vai, não vamos botar nomes aqui. Que foi para a seleção? O que foi para a seleção não é esse. É assim, a gente até levantou no último jogo assim, quem é que, tirando esse jogo o outro, mais ou menos ainda foi o Gerson. Mas ainda assim, faltou fazer isso, aquilo, se bem que se saiu ali, porque estava difícil falar quem é. O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo e tal, melhorou um pouco ali a dinâmica, melhorou, mas também não estava inspirado, enfim.
é muita gente numa má fase e é meio inexplicável isso. Aí... Não, para mim a explicação está no treinador. Pois Para mim a explicação está num treinador que... E vocês sabem que eu não sou a favor de mandar treinador embora com pouco tempo de trabalho, eu não fico pedindo cabeça de ninguém. Mas depois de 5 meses, quando ele vem para uma entrevista e fala que o time não entendeu o que ele gostaria, será que não é ele que está precisando mudar um pouco, depois de dizer que eu jogo com extremos. Se eu não tenho extremo hoje, você tem o melhor elenco da América do Sul. Mas ele vai ter extremos no final de semana, né? Porque se o Luiz Araújo voltar, ele abre o Luiz Araújo na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Ele vai ter extremos. E o Bruno Henrique é a melhor forma dele, jogando aberto mas na ele esquerda? tem. Mesmo sem o Luiz Araújo, ele tem extremo no time, gente. Ele tem opções. Ele tem opções. Como que não tem? Do jeito que ele quiser jogar, ele tem opções. Pode fazer o lateral dele ser o extremo. É que ele prende o lateral. O Ayrton Lucas caiu de produção porque ele segura o Ayrton Lucas para ser construtor que não é do garoto. Ou seja, ele não entende a característica que ele tem em mãos. Ele quer que o jogador se adapte ao que ele quer. E o Ayrton Lucas não sabe jogar assim. Lá atrás, numa linha de 4, para vir por dentro, para construir o jogo. Aí o Bruno Henrique fica aberto lá, paradão, mais fácil ser marcado. E outra, você tocou no nome aí que eu acho que pode fazer muita diferença mesmo, sem dúvida, que é um retorno do Arrascaeta. Seria a esperança de organizar ali o meio-campo, enfim. Agora, uma enorme interrogação para quem está tanto tempo parado. E é mais uma vez apostar no individual. Não, mas aí ele pode melhorar o coletivo, né? O Renato Augusto entra no Corinthians, ele melhora o coletivo do time, o Arrascaeta melhora. Tem uns caras que entram, o Rafael Veiga no Palmeiras. Porque o Arrascaeta tem a capacidade de organizar mais o jogo, né? E aí... como a gente fala, né, Zé? Aquele cara que é, às vezes, o treinador dentro de campo, porque ele consegue organizar. Não, vem pra cá, se posiciona melhor, coordena o jogo. Isso já dá uma ajuda pro time, porque o time, ele toca a bola no meio de campo, mas ele não tem criatividade nenhuma. Então, toca o gesto pro volante, o volante dá no lateral, aí volta a bola. Aí volta no Léo Pereira, ele lança lá na frente no ataque. Porque não tem os jogadores criativos. Não tem. Por isso eu jogaria, claro, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para tentar ver se os dois inspirados mudam o time. Agora, o Arrascaeta vai começar jogando, depois disso, vai estar 37 graus no Morumbi e o São Paulo está descansado, foi poupado ontem. O Flamengo não, usou vários aí que... Então, vai ter um aspecto físico violento. São Paulo não vai ficar atrás, vai querer ver se faz um gol logo, ou seja, pressionar também. Então é um jogo de intensidade. A quantos minutos o Arrascaeta vai aguentar? Um jogo todo, acho difícil. Então não sei se essa interrogação será, vou deixar o Arrascaeta para depois. Pô, mas se eu deixar para depois, já estou perdendo. Depois de quê? Depois de perder a final? E além disso, aí com o Arrascaeta, mas eu não sei se ele aguenta. O jogo, a temperatura, e a gente sabe que no Brasil todo vai ser altíssima nesse final de semana, vai ser também no Morumbi. Isso vai ter uma influência no jogo. E além disso, Mauro, a desvantagem ainda, que o Dorival conhece muito bem esses jogadores. Sim. E ele conhece a capacidade do Arrascaeta. Mas está voltando, não tem como, ele não vai estar no ritmo dos outros, ritmo físico. Não vai estar. Não treinou, acho que treinou só hoje. Hoje é quinta-feira. Só hoje. Dorival vai meter o Pablo Maia no exatamente, Zé. Ter o cara em cima dele, não deixando jogar, e ele já sem estar com as condições físicas ideais, é complicado jogar também. Então, assim... Ele já fez isso com o Bruno Henrique, né? Já fez com o Bruno Henrique no primeiro jogo. O Rafinha ficou preocupado o tempo inteiro com o Bruno Henrique, às vezes ele nem olhava o jogo, ficava ali, eu estava no Maracanã e você percebe melhor isso, né? Ele ficava olhando o Bruno Henrique o tempo inteiro. E acho que se o Arrascaeta jogar, vai ser a mesma coisa, porque ele sabe que são jogadores que podem causar problema na equipe dele. Tem jogadores que podem definir o jogo, né? E esses caras definem jogo. O Arrascaeta numa bola, o Bruno Henrique numa jogada de velocidade, entra na área e tem uma definição. Então, tem muita coisa. O que o Flamengo pode ter, assim, o Arrascaeta é uma grande novidade, o Gabigol não jogou ontem. Estava suspenso. O Wesley também estava suspenso. O lateral direito Wesley não jogou ontem. O Léo Pereira não jogou ontem. Dor muscular. Certo? O Pulgar não jogou ontem. Dor muscular. Aí já são 5 jogadores que nós estamos tratando de 5 jogadores. Já são... meio time, né? Matheus Cunha. Aí o Matheus Cunha e o Rossi, eu já acho... se o Rossi jogou ontem, é para ele jogar domingo. Na minha opinião. Eu também acho. Se jogou ontem, é para preparar para o domingo. Não, mas, tá fora de ritmo, hein? Completamente. Tá fora de ritmo. Cunha, deu uma saída de gol ali. Eu não gostei do Rossi ontem, não. E olha que nem foi muito exigido, hein? Mas deu umas saídas de gol ali.
meio sem tempo de bola. Eu acho, quando se trata de Sampaoli, você tem que ter muito cuidado. Mas eu acho que o Matheus Cunha joga. A gente tem que esperar. Também. Mas se mudar meio time, eu estou falando sobre o aspecto físico, mas só que esses 5 são jogadores voltando com problemas. Então, não sei até que ponto estão bem condicionados, evidentemente. Não, na verdade, tem 2 que estavam suspensos, o Gabriel e o Wesley. O pode voltar voando. O Léo e o Pulgar estavam com dor muscular, não era uma lesão, Se tiver 4... foram os que foram poupados, na verdade. Se você tiver 4 que foram poupados, você vai ter 4 para correr com a mesma intensidade dos que foram poupados do São Paulo. Porque esse fator físico vai pesar nesse jogo. São Paulo jogo vai ser a correria. O físico vai pesar. Que eles correram ontem, eles estão inteiros hoje. Não. Correram nada. 12, ó. Aí vem a raquete, ó. A raquete. Só na raquete, ó. Não, só raquetada. Na verdade, Pascoal, Melhor o triste de olhar esse Flamengo dessa maneira é o seguinte. A corneta aí, ó. A corneta pro Tetra. Foram poupados ontem, né, Zinho? Foram poupados ontem jogando, Foram poupados A minha jogando. tristeza de olhar o Flamengo, que a gente sempre falou aqui. Não, e o Sampaoli, desculpa, Dani. Desculpa, Dani. Diga. Não, e ele ainda teve a sacada muito boa de tirar, né, o Gerson do jogo, tirou o Everton Ribeiro do jogo, ele tirou os jogadores. Aí botou lá o Igor Jesus, botou o Pedrinho, botou uma turma, né, pra ainda dar uma segurada em caras que a gente sabe que vai jogar, né? Por que ele fez isso? Porque o físico pode decidir, o individual pode decidir, o coletivo não tem. O coletivo não tem. A chance do Flamengo é no talento e na forma física, que não é a melhor hoje. O barata voa continua funcionando, né? Cada um joga, cada um no time do Flamengo faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Não é porque eles não têm instrução, né? A gente tem 2 craques aqui, jogadores de seleção brasileira, um tetracampeão do mundo. O jogador não pode sair para o campo sem ter obrigação. Olha, você vai fazer isso aqui. Eu preciso que você faça isso. E treinado, mostrado para ele. Eu quero você aqui porque você precisa fazer isso. Eu quero você aqui porque eu quero fazer isso. Né? Não tem jogador disciplinado mais taticamente igualzinho. Não tem. Se você falar, Zinho, e o Zinho tinha a capacidade de enxergar o seguinte, ó, tá ruim para mim aqui, vai você para lá e eu venho para cá. Vocês faziam isso ou não? Vocês não faziam isso? Dentro do campo, né? Tá ruim pra mim aqui. Nossa, o cara tá correndo atrás de mim. Vamos fazer o seguinte, ó. Entra você e eu fico na sua um pouquinho, só para ver se a gente consegue desequilibrar isso. Ou faz uma movimentação com velocidade, essa movimentação criativa, para tentar enganar essa marcação do adversário. Você vê isso no Flamengo? Não. Mas, o Pascoal, o que mais me impressiona em tudo isso é que o Sampaoli, em momento algum, ele nega isso. Isso é o que mais me impressiona. Ele mesmo fala que ele não conseguiu ainda dar forma ao time como ele teve nas outras equipes dele. Porque ele diz que... Ele mesmo reconhece, mas só que ele esquece. Ele reconhece, mas esquece. Quem que tem que dar essa forma é ele. Os outros times, não é uma forma, é uma forma. Ele quer pegar as pecinhas e encaixar na forma. Então, mas quem tem que fazer esse time jogar é ele. Mas ele é o mesmo jogador. Mas ele, ao mesmo tempo, ele reconhece isso na entrevista. Ele fala, ele não foi depois do jogo, não. Acho que foi no jogo do São Paulo. Ele fala que, assim, eu aqui no Flamengo ainda não consegui colocar o jogo que eu gosto, né, que eu coloquei em outras equipes. Mas só que ele não está aqui há um mês. Já abriu. Ele não está aqui há um mês. Há 36 38 jogos. 38 jogos que ele já fez. 38 jogos. Então, assim, já teve tempo. E nesses outros times, Djalma, nesses outros times que ele fala que ele deu uma forma, quantas vezes ele jogou contra esse Flamengo aí? Ah, não era esse que está aí, mas era Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Que esses caras estão desde 19. E quantas vezes ele jogou contra esses caras, tendo que montar uma estratégia para jogar contra esses caras, e agora ele quer que esses caras mudem para jogar do jeito que ele quer, não do jeito que os caras têm a característica para jogar, mais um erro dele. Exatamente, Zinho. Eu sempre falo isso, Zinho. Eu me pego muito nisso. Que às vezes o treinador é excelente, ele tem o formato dele. Aí é o Guardiola. Porque o Guardiola vai ser, eu quero aquele da ponta direita, eu quero aquele na pontinha. Mas ele tem que montar o time, não, mas, pode chegar no elenco mas lá ele tem esse poder. Aí ele escolhe o jogador. Aí é fácil, você escolhendo o jogador. Mas quando você chega no elenco, você tem que trabalhar com a característica do jogador. Não é, eu gosto de 4-3-3, 2 abertos. Mas se você não tem esse jogador, você não pode jogar no 4-3-3.
Então, assim, você tem que se adaptar aos jogadores que você tem, não ao teu esquema, eu não mudo porque eu gosto de jogar assim. Eu acho que isso é um erro grande, não só do Sampaoli. Se qualquer treinador, na minha opinião, que pense assim, eu não concordo. Tem um bom que sabe fazer isso bem aberto. Ah, não dá, tá no São Paulo já. Fala, mano. Daniela, e ele estava aqui o ano passado e a gente não deu valor, né? A gente não, né? Diretoria, né? Cara, que jogo horroroso do Flamengo com o Goiás, cara. Que jogo. Passou. Agora é fazer o quê, né? O Flamengo corre o risco de estar caindo hoje para 7ª posição do campeonato, cara. O Flamengo encaminha a passos largos. Se não conseguir ser campeão da Copa do Brasil e buscar o Penta, corremos o risco de não disputar a Libertadores em 2024 com, até então, aí, o melhor elenco da América do Sul. Cara, é inadmissível. 2023, tá osta. Muita decisão errada. Chovendo uma olhada aqui é complicado. A melhor notícia que a nação podia ter é a volta do Arrascaeta ali, vai ajudar bastante. Agora a dúvida aí, escala já do início do jogo ou deixa para o segundo tempo? Possivelmente ele não vai ter ritmo de jogo para os 90. Luiz Araújo pode ser que entre, mas eu acho que ele deve começar primeiro com o Gabigol. Tomara que o Gabigol esteja se preparando, porque o jogo do São Paulo ele não arrumou nada em campo, não arrumou. E torcer para o resto dele se encaixar ali, cada um poder apresentar o melhor futebol. Essa situação que o Pascoal falou de entrar com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, eu acho que é válido, tem que ser. Tem que buscar a vitória. No mínimo um empate para tentar levar para os pênaltis. E trazer o penta da Copa do Brasil, porque no Brasileirão tá complicadíssimo. Nação, e aí, o que vocês fariam? Entraria com a Arrascaeta do início do jogo? Ou não deixaria para o segundo tempo? Deixe nos comentários. Nação, dá aquela moral pro nosso canal. Ajude a gente a chegar aos 4.000 inscritos. Inscreva-se. Deixe seu like, seu comentário, crítica, sugestão. Aquilo que vocês gostariam que a gente trouxesse no canal aqui. Ajude a gente a crescer. Dá essa moral pra gente aí. Abração a todos. Até domingo. Fui!